O nosso tema são as dificuldades de exercício de cidadania. E eu vou começar falando sobre a revolta da vacina, depois sobre a favelização na Rocinha, na favela do Pinto, na Providência e na Dona Marta, depois a luta das comunidades, das políticas públicas e, finalmente, a nossa discussão é sobre a eficácia das políticas públicas. Então, como era a situação no Rio de Janeiro no século XX? Era precária e havia uma falta de saneamento básico e houve também uma explosão de epidemias que atingiu principalmente as camadas mais baixas. E o prefeito da época, Rodrigo Alves, ele resolveu colocar em prática um projeto de saneamento básico e de reurbanização e o responsável pelo projeto foi Oswaldo Cruz. A revolta da vacina foi uma revolta de caráter popular que ocorreu no Rio de Janeiro durante os dias de 10 a 16 de novembro de 1904 e houve vários conflitos urbanos e violentos que era a camada popular contra as forças do governo. E como causa, teve a campanha de vacinação obrigatória, em que o governo obrigava as pessoas a tomar vacina, mas elas não queriam tomar porque elas desconheciam do procedimento. E também tinha a crise econômica e também houve o fato de que Rodrigo Alves ele queria demolir os cortiços em função da reforma urbana, mas a população não queria. E como consequência teve a suspensão temporária dos direitos e garantias constitucionais, ou seja, a estabilidade de direitos e subjetivos adquiridos. E a revolta foi controlada de forma violenta e como um ponto positivo dessa revolta foi que depois que a vacina passou a se tornar obrigatória, a varíola foi erradicada no Rio de Janeiro. Favelização. A primeira favela que a gente vai falar é a Rocinha. Ela é a maior favela do país, tendo 70 mil habitantes, e ela se localiza na zona sul do Rio de Janeiro. Ela surgiu em 1930 na parte baixa do morro, sendo que naquela época ela não era considerada uma favela, ela ainda era uma fazenda que foi dividida em chácaras. E essas chácaras elas eram posse de imigrantes espanhóis e portugueses. Essa área ela sustentava a área de onde tinham feirinhas na zona sul, por isso ela começava a ficar mais conhecida. Em 1940, teve uma aceleração no processo de ocupação dessa área pelo fato das pessoas acharem que ela era uma área pública, que ela não tinha dono. Então, elas começaram a morar nessa área. Em 1950, teve uma expansão de Ipanema e Leblon que fez com que a área mais baixa do morro fosse reprimida, fazendo com que as pessoas tivessem que subir mais o morro. Também teve uma grande migração de nordestinos nessa época por conta que eles estavam procurando emprego aqui no Rio de Janeiro e por isso quando eles procuravam abrigo para ficar, eles iam morar no morro. Em 1960 e 70 teve um novo surto de expansão, porque eles construíram o túnel Dois Irmãos, que hoje em dia é o Zuzu Angel, e também o túnel Rebouças, que facilitou muito o fluxo entre essa área e a Zona Sul. Teve, por causa disso, uma maior oferta de empregos que fez com que, consequentemente, muitas pessoas viessem a morar na Rocinha. Em 1976, com a construção da Estrada Lagoa Barra, essa área começou a ter ainda mais pessoas, mas ela fez com que a parte baixa da favela fosse destruída, fazendo com que as pessoas que estavam morando lá embaixo tivessem que subir ainda mais o morro. Essa área ela não era reconhecida pelo governo, ou seja, ela era uma área ilegal, onde as pessoas moravam ilegalmente e não pagavam os impostos. Por isso, no dia 18 de junho de 1993, a Rocinha passou a ser chamada de bairro. Como eu acabei de dizer, o governo não reconhecia essa área, ou seja, ela não tinha serviços públicos. Ela tinha uma falta de infraestrutura que fazia com que a vida das pessoas ficasse em risco. Essa área continua sendo muito pobre. Tinha até, em vez de morar em casas, as pessoas moravam em barracos de papelão. E essas áreas faziam com que tivesse uma degradação das áreas verdes do morro, tinha um crescimento desordenado, porque o Estado ele não tinha uma organização de onde essas casas tinham que ser construídas. E a distribuição de água, por exemplo, era feita através de bicas. Não tinha saneamento básico, nem luz. Então essas pessoas moravam em condições muito ruins. Por causa disso, a população começou a se revoltar contra o governo, fazendo abaixo-assinatos, reivindicações e protestando a favor da comunidade.
O resultado disso foi que, no começo de 1970, quando essa área não era reconhecida pelo governo, começou a ter uma implantação de creches, escolas e etc. Agora vai ser a favela do Pinto. A favela Praia do Pinto, apesar do nome, ela na verdade não é uma favela, ela é um complexo de favelas que é resultado da conurbação da favela Praia do Meio, favela Praia Mar e favela da Lagoa. Né? O crescimento dessa favela foi muito intensificado pela introdução do bonde como grande meio de transporte no Rio de Janeiro, e ela era ocupada dessa maneira desordenada, que os principais moradores dessa favela Praia do Pinto eram pescadores e operários. Os operários, porque eles tinham uma importância na construção do Jockey Club, que é perto, né, da localização dessa favela, que é ali na região Lagoa, Leblon e Ipanema, e por causa dos pescadores mesmo que se localizavam no litoral para exercer sua função. Além disso, ela teve um papel muito importante na contribuição do crescimento do bairro de Ipanema e do Leblon, que começou a aumentar de fato no século XX e precisou muito da mão de obra desses moradores. Essa favela tem como característica importante no papel de todo o processo das favelas do Rio de Janeiro que ela foi a primeira favela a ser removida pelo Cizam. Cizam era um órgão do governo que significa Coordenação Habitacional de Interesses Sociais da Área Metropolitana. O que essa coordenação fez, o que esse órgão fez com essa favela foi uma operação de remoção. Essa favela ocupava uma área que até hoje é uma área nobre, de grande valor, e como existia um interesse em tirar aqueles habitantes de lá que moravam de maneira desordenada, moravam numa área miserável e pobre, criar, que além de ser um foco de criminalidade, fazer uma área imobiliária que é a que é hoje, né, de um bairro mais nobre de fato. E o objetivo dessa operação de remoção, onde o governo todo se mobilizava para tentar realocar os moradores dessa favela, através eram agentes que conversavam com esses moradores, tentavam convencer eles a se mudarem. Existiam alguns resistentes, mas o objetivo principal era realocar os moradores dessa favela para outras favelas. Um grande exemplo no Rio de Janeiro, a Cidade de Deus. Então, como eu disse, haviam alguns resistentes que continuavam não querendo sair da favela à medida que outros iam saindo, e uma coisa que fez com que essa favela fosse totalmente erradicada e removida foi um incêndio que aconteceu em 1969, que forçou aquela população resistente a se mudar, fazendo com que a favela, como era o objetivo da Cizam, fosse derrubada para poderem ser construídos outros prédios em cima. Eles foram desabrigados, os barracos, como vocês podem ver, eram de uma construção muito precária, então o fogo se alastrava de maneira muito rápida e esses moradores tiveram que ser realocados para outros locais. Até hoje existe um debate por causa da lógica de que esse incêndio teria sido proposital. Ele não foi causado acidentalmente, existia uma intenção de destruir aquela região com o fogo para afastar os moradores resistentes, e até hoje há um debate de moradores, de fontes históricas que dizem que, na verdade, aquele fogo foi proposital. Então, eu falo um pouquinho sobre a favela Providência. E ela foi a primeira favela da cidade do Rio de Janeiro. E até o termo favela vem desse morro, porque é o Morro da Favela, tinha esse nome por conta da abundância da ponta faveleira. E que, então, é o que até hoje a gente chama esses morros, a população que mora nesses morros, uma favela. Os principais fatores que contribuíram para a favelização foram, primeiramente, a ocupação dos morros pela sociedade vitoriosa da Guerra de Canudos. Porque nessa época foi quando acabou a Guerra de Canudos, e uma das promessas do governo em relação aos soldados era que, se eles lutassem pelo Brasil na guerra, eles voltariam com direitos de moradia, eles teriam uma casa própria para morar. E esse foi uma das promessas que o governo não cumpriu, então os soldados que voltaram estavam simplesmente sem casa para morar e buscaram abrigo no Morro da Providência. Outro fator foi a realocação dos ex-moradores do Cabeça de Porco, que nessa época foi destruído por conta da revolta da vacina,
Então, muitos moradores do Cabeça de Porco acabaram tendo que se mudar e muitos escolheram, por falta de opção também, o Morro da Providência. Outro fator também foi a busca de moradia e trabalho por conta dos ex-escravos, que naquela época o Morro da Providência tinha uma pedreira onde os escravos poderiam trabalhar e ainda assim teriam uma moradia perto. Então, ali eles teriam tanto quanto trabalho e moradia. Houveram diversas tentativas de remoção do Morro da Providência, mas a principal delas foi durante a Revolta da Vacina, mas que durou pouco tempo por conta do governo reconhecer a importância da mão de obra barata que residia naquela favela. Então, a Dona Marta, é importante dizer que todo mundo conhece como Dona Marta, mas na verdade isso só é o nome do morro e a favela em si se chama Santa Marta. Começou quando o Colégio Santo Inácio se mudou para a Rua São Clemente e em 1908 o diretor decidiu fazer ampliações nas instalações e por isso ele comprou terreno em volta, o Morro da Dona Marta, para ter área de recreio para os alunos. Aí começou um período longo de obras que teve que ser interrompido durante a Primeira Guerra Mundial, mas logo depois continuou. E o Padre Natuzzi, o diretor da escola, ele permitiu aos trabalhadores morarem no morro com suas famílias, o que fez que a população foi aumentando aos poucos. Ainda teve um aumento quando, em 1929, na crise, o preço do café caiu e muitos agricultores perderam seu emprego e se mudaram para a cidade e aí o padre também deixou eles morarem no morro. E a população foi sempre aumentando um pouco, como favelas pequenas foram durante a história derrubadas, aí eles foram também para o Morro da Dona Marta e hoje tem aproximadamente 4.000 moradores. Luta das comunidades. Essas lutas tinham como objetivo de garantir a cidadania, que é a relação entre os deveres e os direitos que o indivíduo vai adquirir em determinada sociedade. Esses direitos são divididos em 3 partes: o direito civil, político e social. O mais predominante é o direito civil, que garante a liberdade do indivíduo, seja na liberdade de expressão, sexualidade ou religião. O direito político, ele garante a participação em decisões políticas através do voto, e o direito social, ele garante direitos coletivos da sociedade, tais como a mobilidade urbana e, no Brasil, o Sistema Único de Saúde. Nesse caso, os cidadãos de Niterói queriam uma melhoria nos direitos sociais deles. No dia 22 de março de 1959, a população de Niterói revoltou-se contra o serviço hidroviário. Havia uma péssima qualidade no transporte marítimo que ligava as duas cidades, Niterói e Rio de Janeiro, pela Baía de Guanabara. Inicialmente, houveram greves e a insatisfação da população cresceu e levou ao incêndio da estação e das casas das famílias responsáveis pelos transportes. Essa revolta durou um dia inteiro e levou a 6 mortes e 118 feridos. Porém, o povo foi vitorioso. As barcas foram estatizadas e o serviço melhorou e ficou mais barato. A Revolta Caldeirão de Santa Cruz do Deserto ganhou seu nome pela comunidade, que era em sua maioria consistia de camponeses católicos. Ela iniciou-se no começo do século passado no Ceará e era um movimento messiânico da comunidade religiosa que foi liderada por Beato José Lourenço. Essa revolta desafiava o poder latifundiário, porque os integrantes da comunidade eles visavam uma sociedade mais justa e humanitária. E essa revolta ocorreu no período onde Getúlio Vargas era o presidente do Brasil. É interessante notar que em 1937 Getúlio Vargas estabeleceu um Estado Novo no Brasil, que era uma ditadura. E
ele considerava essa comunidade um comunismo primitivo, e ele achava que os integrantes dela iriam recusar de obedecer o Estado. Então ele mandou forças militares aéreas bombardearem esse território no ano de 1987. E esse massacre pode ter sido um dos maiores massacres no Brasil e matou mais de 1.000 pessoas. E infelizmente não há documentos oficiais com registro desse acontecimento, porque o governo da época e o exército, eles negavam a existência desse massacre. Eu vou falar sobre as políticas públicas nas comunidades apresentadas anteriormente. Para falar sobre essas políticas públicas, a gente tem que entender o que são essas políticas públicas. Políticas públicas são um conjunto de ações e programas desenvolvidos pelo governo em nível municipal, estadual ou federal que procuram garantir os direitos de cidadania, eles querem atender às necessidades da população e eles visam ao bem-estar da sociedade. Alguns exemplos sobre políticas públicas são a PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi um programa desenvolvido para a economia, para acelerar a economia, mas que também teve objetivos sociais, tais como se preocupar com a infraestrutura urbana e social voltadas aos problemas de grandes cidades do Brasil, cuidar da urbanização das favelas e fazer obras de pavimentação e drenagem. Além do mais, tem o UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, que foi instituída pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro em 2008 e que é um programa de segurança social e pública. E trata-se, então, de uma estratégia ao combate à criminalidade que é organizado em forma que polícias comunitárias são instituídas nas favelas. E esse programa, ele além de garantir a segurança das comunidades e prevenir a violência, ela também visa a inclusão social e procura a aproximação entre a população e a polícia. Sobre as políticas públicas na Rocinha, há vários aspectos positivos e negativos em relação à eficácia dessas políticas públicas. Pontos positivos são tais como aulas oferecidas gratuitamente nessa comunidade e, além do mais, o atendimento da SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Pontos negativos são a precariedade do saneamento básico e, além do mais, limitação do acesso à educação, à cultura e, mesmo com altos investimentos, tais como a UPP, que foi instalada nessa comunidade, a violência ainda permanece. E, além do mais, há uma porcentagem pequena das obras feitas, por exemplo, pela PAC, dentro da comunidade que realmente precisa dessas obras. A favela do Pinto teve uma política pública de remoção e ocorreu assim que os moradores dessa favela teve que ser redirecionados a outros locais, tais como a Cidade de Deus ou a favela do Leblon, que é a Cruzada São Sebastião. As políticas públicas na Providência incluem o turismo, que foi então a primeira vez que o turismo foi utilizado como política pública, e isso ocorreu, por exemplo, através da inauguração de um museu a céu aberto, que foi feito para atrair os turistas. Além do mais, foi feito um teleférico, que era para ajudar a população a se locomover dentro da comunidade, porém ele está abandonado desde 2012, então ele nunca entrou em funcionamento. Além do mais, o UPP foi instalado na Providência, mas depois da instalação houveram poucas mudanças, então os problemas permaneceram dentro da comunidade sem grande efetividade da UPP. Além do mais, ocorreu uma política pública de remoção perto da área, na comunidade da Pedra Lisa, que é uma área de grande risco que pedras podem cair em cima das casas nesse local, e houve uma grande resistência das pessoas que moravam nessa área. As políticas públicas na Santa Marta, no Morro da Dona Marta, faz parte delas que há poucos serviços em relação aos equipamentos públicos, e em destaque um deles é o bondinho, que foi instalado, que fez grande utilização pública para os moradores dessa favela. E ela foi prometida certas obras feitas pelo governo, tais como desenvolvidas pela PAC, que nunca foram realizadas. Então, há várias obras, tais como imóveis, uma área de lazer, um centro esportivo, que estão todos abandonados e inacabados desde 2012.
os moradores desse local, eles foram retirados e foram prometidos que eles voltariam após o fim dessas obras, porém isso nunca ocorreu. A Dona Marta ela foi a primeira favela em que a UPP foi instalada e através dessa instalação o preço dos imóveis se quadriplicou, então quer dizer que a UPP influenciou em grande parte o mercado imobiliário dessa área. Então agora nessa discussão sobre a eficácia das políticas públicas, e aqui eu coloquei 4 opiniões sobre as políticas públicas do ponto de vista dos moradores. O Davi, ele aponta que os presentes que o governo dá para os moradores, na verdade, é um cavalo de Troia, que acaba não ajudando em nada, mas sim ele enfraquece as resistências de debates locais. Aí tem uma outra moradora de rua dizendo que eles precisam eles não têm voz na decisão de quais políticas públicas vão ser implantadas nas favelas, e ela reclama de que uma passarela de 14 milhões de reais foi construída, mas não houve uma melhora no saneamento básico. E essa última opinião complementa essa segunda, dizendo que do ponto de vista dos moradores, eles não têm o governo não escuta eles, então o governo implanta o que ele acha que é útil ou eficiente, e sem consultar os moradores. Mas o público, ou seja, sem ser os moradores da favela, eles dizem que a única coisa que é importante seria a manutenção da ordem. E essa terceira opinião diz que eles não têm uma Secretaria Municipal de Habitação, mas sim uma de remoção, ou seja, a Secretaria Municipal de Habitação que deveria cuidar de que todos os moradores tivessem um lugar para morar, eles na verdade não têm e removem os moradores que não têm moradia para outros lugares. Para começar a nossa discussão, a gente achou que era importante ter como argumentos a favor da maneira como são aplicadas as políticas públicas, falar que o papel do governo nessa situação é de providenciar e de garantir os bens básicos e a qualidade de vida desses moradores de comunidade. Então, é aplicado todo um sistema de sindicatos e de reunião de moradores que vai fazer reivindicações para o governo, e o governo tem um papel de investir, de executar essas reivindicações feitas. Então, por exemplo, uma política pública muito atual é a UPP. Não debatendo a eficácia das políticas públicas, é importante falar que o governo vai sempre aplicar esse investimento naquilo que ele acha mais interessante para o meio social. Então, por exemplo, após a pacificação de uma favela, é fato que aquela região é valorizada, tanto no sentido econômico, e que agora vai ter um movimento comercial maior, os imóveis, toda a questão imobiliária agora mais valorizada, como no sentido de qualidade de vida do habitante, porque agora não é mais uma situação de violência, de tráfico, e sim uma situação dita pacífica. Outro exemplo, a gente pode tomar essas operações de remoção dos moradores. Quando a gente leva em consideração todo esse processo, a gente pode ver que ele não é desordenado. Há todo um planejamento do governo que tem o desejo, que anseia por satisfazer aquilo que é interessante para o meio social. Então, por exemplo, quando é optado por remover um morador de favela de determinada região, é porque aquele morador vai ser, através das agências, ele vai tentar ser convencido a se realocar, porque morar ali apresenta certo prejuízo, de maneira geral, para toda a cidade. Então, o nosso governo, ele realmente aplica políticas públicas que têm como consequência interesses coletivos. Acho que é muito importante ressaltar que o que você disse de responsabilidade do governo, de fato. Então, acho que como uma argumentação contra a eficácia das políticas públicas, é muito importante ressaltar que, de fato, é responsabilidade do governo. Porém, quando se é ignorado a falta de saneamento básico das favelas, como, por exemplo, aconteceu na Rocinha, o caso de quererem construir um teleférico na Rocinha, sendo que na Rocinha não tem nem saneamento básico direito. Isso foi uma das
principais reclamações da população que vive lá mesmo, assim, quando se foi feita uma enquete, se deveria ou não ser feito um teleférico, assim. Então, acho que o governo querer fazer políticas públicas para ajudar o cidadão não é errado, só que da maneira como está sendo feita apenas uma fonte de recursos para o governo, uma fonte de lavagem de dinheiro e de corrupção. Não se tem como você simplesmente realocar um cidadão. Ali é o local dele, ali é a casa dele. Não tem como você simplesmente expulsar ele sem você ter um lugar onde ele possa substituir a moradia dele. Fora a localização e outras coisas, você tem, claro, se essa realocação não é uma realocação, porque você não dá uma segunda possibilidade, você não dá essa casa onde ele vai ter para morar, você simplesmente tira ele dali e não coloca ele em algum outro lugar. Então acho que ainda temos um grande caminho a percorrer para que essas políticas públicas sejam de fato boas para a população. Concluindo então a nossa discussão, a gente pode falar que sim, é o governo que é responsável pela implementação das políticas públicas e que o governo, de muitas maneiras, não realmente representa o que as pessoas querem. Então, em relação à eficácia das políticas públicas, é direito dizer que o governo pode achar que elas são eficientes, porém o que realmente importa é se a população acha que eles são eficientes, porque é a população que tem que viver nessa certa comunidade, a população que tem que viver com saneamento precário, com insatisfações. Então, a gente chegou à conclusão, a partir dessa discussão, que o governo ele tem a responsabilidade de realizar essas políticas públicas, mas que, porém, elas não são eficazes porque são os moradores cujas opiniões a gente também já ouviu, que são o que importam e que determinam se as políticas públicas são eficientes.